Olá, vou apresentar para vocês o PRIA, um agente de inteligência artificial para análise de planos de incentivo de longo prazo, ILP, em documentos da CVM. Faz parte do projeto integrador da Univesp, o autor é Danilo da Cruz Ferraz, o curso Ciência de Dados, Paulo Osasco, a tutora foi a Laís Valim da Rocha. Então, o desafio aqui foi trazido pela PRI Software, que é uma consultoria especializada em análise de dados financeiros. E o desafio que eles trouxeram foi que eles precisam analisar dados públicos da CVM, né, que são publicados aí pelas empresas de capital aberto, focados num tema específico, que é incentivo de longo prazo das empresas de capital aberto, incentivo de longo prazo, é a parte da remuneração dos altos executivos basicamente diretoria estatutária, CEO, CFO, né, todos aqueles que compõem o primeiro nível das organizações, que é paga em ações, por ser um pagamento em ações. A lei das SAs da CVM obriga que anualmente as empresas reportem como é feito esse pagamento, as condições, critérios que levam o pagamento dessas ações para os executivos. Então, a dificuldade é a obtenção e consolidação, né, desses dados de mais de 300 empresas de capital aberto, um trabalho manual que depende de esforço humano, tem um alto custo meia hora, porque os documentos não são padronizados, né, baixa padronização, e que pode conter erros de interpretação. Então, para ter uma ideia, esse é o tipo de documento, né, de diferentes empresas. Aqui eu trouxe 4 empresas para dar um exemplo. Vou mostrar aqui como é que esses documentos aparecem na base de dados da CVM. Então, tá aqui, né, esse é o domínio da CVM. Então, esse é o documento da Gerdau, falando das suas práticas de incentivo de longo prazo. Pode ver que é um PDF, basicamente, né, com uma redação em texto, né, aqui 7 páginas. Tem um outro arquivo da Gerdau, né, do mesmo tema, né, que é falando do seu plano de incentivo de longo prazo. 14 páginas aí, discorrendo unicamente desse tema. Esse é o da Vale, então o ciclo mais recente de 2025. Então aqui o documento pode ver que ele já é bem diferente do anterior, né, já vem com mais detalhamento, explica como é que é feito o pagamento, dividendos, né, traz uma série de informações sobre como ela faz o pagamento para os seus executivos. Então, a pergunta problema do projeto foi como automatizar e escalar a análise comparativa desses planos, né, que estão presos dentro dos documentos PDFs da CVM. E aqui, né, o nosso objetivo geral foi desenvolver um sistema RAG, que é uma técnica de IA que se chama Retrieval Augmented Generation, para automatizar a extração e análise desses documentos. E qual que é a principal diferença da RAG, né, então, dessa técnica de IA? É que hoje, se você fizer uma pergunta de IA, né, específica de incentivo de longo prazo, seja para o Google, ChatGPT, Gemini ou qualquer sistema de busca ou IA, primeiro que esse é um dado muito específico, né, e que está sendo atualizado constantemente dentro da CVM, mas só está dentro lá da CVM. Quando as IAs são muito boas para fazer buscas, ou os sistemas de busca como o Google para fazer buscas em documentos públicos, né, que são amplamente conhecidos e que estão consolidados na internet ou que tem muita recorrência na internet. Quando a gente vai para esses documentos da CVM, eles estão publicados unicamente no site da CVM, eles são constantemente atualizados, e isso faz com que os principais IAs do mercado elas não tenham sido treinadas nesses documentos, então elas não conseguem gerar uma resposta, não conseguem trazer o dado mais recente sobre o tema ou acaba alucinando numa resposta que não é uma resposta real. A técnica RAG busca unir duas coisas. Primeiro, você usar um banco de dados de documentos que você domina, que você sabe onde estão o conhecimento que você busca. Com base nesse banco de dados, você vai criar com base nesses documentos, você vai criar um banco de dados vetorizado em linguagem de máquina que vai responder, né, que vai linkar com as perguntas do usuário. O ponto importante aqui é que, né, a ideia do RAG, diferente de uma IA, não é ser um conhecedor generalista. A ideia é que o sistema RAG ele seja criado focado em um tipo de conhecimento específico. Então, no caso aqui, a nossa base de documentos vão ser os dados da CVM de incentivo de longo prazo, ou seja, um tipo de conhecimento extremamente nichado. Você transforma isso, né, por meio de técnicas de chunking e de vetorização num banco de dados quebrado, né, em linguagem de máquina, que vai, né, transformar isso em pedaços, em trechos de informação que podem ser consultados, né, via a pergunta do usuário. O sistema RAG vai ranquear, né, com base na pergunta do usuário, as respostas que estão mais similares, né, no banco de dados da pergunta do usuário. Com isso, ele joga esses textos dentro, tanto a pergunta do usuário quanto, né, os dados vetorizados, ela joga isso para dentro de algum IA, né, no caso a gente vai usar Gemini nesse projeto, então vai jogar dentro da API do Gemini, e com isso ele gera uma resposta. Então, a ideia aqui é usar um banco de dados pré-existente, transformar isso em linguagem de máquina, com uma vetorização e com um sistema de índices para ter uma busca rápida, achar as respostas, né, mais relevantes à pergunta, né, os trechos que respondem melhor à pergunta, e com isso você joga esses textos dentro de uma IA, e a IA te gera uma resposta mais satisfatória, já em uma linguagem mais próxima da humana. Então, a ideia aqui é mostrar o PRIA, que foi essa solução desenvolvida para uma aplicação web usando Streamlit, que responde perguntas do usuário acerca de remuneração baseada em ações de empresas de capital aberto. Então, ponto importante, né? O código do PRIA está público, né, foi o projeto que eu desenvolvi aqui, então está usando o meu repositório pessoal, né, que é acessível a qualquer um, então todo é a cara da aplicação, então aqui ela já está rodando, então ela está utilizando direto do meu GitHub para subir essa aplicação web. Então criei aqui um menu. Essas são as empresas, né, aqui a aplicação já está
com um banco de dados das 300 empresas de capital aberto, então eu peguei todos os PDFs das empresas, baixei e criei um banco de dados vetorizado. Então essas são as empresas que podem gerar respostas, né? Já cria um filtro de setor e de tipo de capital, né? Se é estatal, estrangeiro, não de capital de privado. Então vamos fazer uma pergunta aqui para ver como é que funciona. Deixem, né, então uma pergunta estatística aqui, né? Então vou perguntar qual que é a diluição máxima e média de um programa de incentivo de longo prazo. Lembrando que como essa é uma RAG focada em incentivos de longo prazo, todas as perguntas vão remeter ao mesmo tema, né? Por mais que a pergunta possa parecer sem sentido aqui, como ela é uma RAG que tem um tema específico, todas as perguntas ela vai responder, sempre olhando para incentivo de longo prazo. Então aqui ele chamou uma função matemática, não foi uma IA propriamente dita, ele pegou o banco de dados, né, eu já deixei lá pré-programado uma função que toda vez que ele lê diluição máxima e média, ele traz uma série de respostas. Então ele falou, olha, total de empresas que ele encontrou, que tem diluição, né, que tem o termo de diluição 189, ele viu que a média foi 4,75, então são as empresas que permitem diluir o acionista 4,75, ou seja, o total de ações da companhia, ela permite, né, na média, utilizar 4,75% das ações em circulação para pagamento dos acionistas, dos executivos, a mediana é 4%. O mínimo é 0,10 e o máximo 30. Né? Tem uma dispersão grande aqui, né? Então tem uma banda grande, muito porque, né, as empresas têm diferentes tamanhos na CVM. Né? Uma Vale, uma empresa que tem, né, global, líder no seu segmento, tem um market cap aí na casa dos bilhões, obviamente que ela vai precisar diluir muito menos para pagar um executivo do que uma empresa, né, uma blue chip que acabou de abrir capital. Então, aqui também traz alguns dados, né? Então, qual que é o percentual por empresa? Basicamente, aqui é uma função, nem chego a usar uma IA, é uma função matemática que eu usei lá. E aí, se eu quero fazer uma pergunta, né, aí aqui sim, né, então identificou que a empresa é Gerdau SA, né, ele vai pedir para olhar dentro dos documentos da CVM essas condições-chave, tipos de plano, participante, elegibilidade, mecânica, vesting, indicadores de performance e afins. E aí, né, ele jogou o banco de dados vetorizados, re-ranqueou, né, encontrou que foram 3 documentos recuperados para gerar essa resposta, e aqui ele traz, né, o que a Gerdau fala do seu plano. Então, né, quem são os elegíveis, então executivos, qual que é a modalidade do plano, programas específicos dentro do ILP, administração, ou seja, ele traz uma série, pega aquele série de documentos, então basicamente ele pegou 3 documentos, então também deixei aqui as datas, dentro do banco de dados eu deixei, né, um hiperlink para o documento da onde a IA gerou a resposta, então se eu clicar aqui, ele vai abrir o documento da Gerdau, aquele documento que eu tinha apresentado anteriormente, então aquela resposta, ela surgiu basicamente de 3 documentos da Gerdau, esses 3 documentos aqui, todos referentes à Gerdau, a IA leu esses documentos e gerou a resposta. Vamos pegar outra empresa aqui, então vamos pegar, escrevo o plano da Suzano. Mesma coisa, ele identificou que a Suzano é SA. Tem os tópicos aqui, então no código que eu fiz, eu já deixei quais são os tópicos que toda resposta tem que ter. Ele identificou 3 documentos, gerou a resposta. Então, esse é o protótipo. Voltando para a apresentação. Então, a ideia dessa aplicação, né, foi democratizar essa informação. Então, hoje, dificilmente, até difícil conseguir acesso a esses dados. Então, precisa conhecer do portal da CVM, não é algo que todo mundo conhece. Conseguir chegar no PDF específico, na informação específica, leva tempo. E agora, com a agente de IA, é um processo super manual que demoraria muito tempo para fazer. Né, era um processo que levava, toda vez que era publicado, né, e todas as empresas publicam nas mesmas janelas do ano, levava-se dias para se montar um relatório de análise, né, seja para uso interno da PRI, seja para distribuir para investidores ou para estudar. Agora, esse processo manual é feito em questão de segundos, né? Então basta fazer uma pergunta que já gera a resposta. O sistema está público, então ele está no meu GitHub pessoal que está aberto, né? O link também está aberto, então esse projeto está deixando essas informações públicas, qualquer um pode acessar o agente e obter informação. Então, pequenos investidores, estudantes, né? Então, e as consultorias, né? Qualquer consultoria que queira acessar esse dado agora, né? Poderia usar esse agente, ele está público, está lá no meu servidor e consegue acessar. Então, o projeto validou a eficácia, né, de uso de sistemas RAG, né, para domínio técnico financeiro, então, mas também tem algumas limitações. Então, eu usei um banco de dados estáticos, então, basicamente, eu peguei e fiz um corte há um mês atrás da base de dados que estava na CVM, coloquei isso e essa base de dados está alimentando a IA. Então, qualquer dado novo que foi publicado de lá para cá, como eu não atualizei a base, então esse é um limite, então ainda não, caso eu queira investir nesse projeto, mas tem que pensar como eu torno a atualização orgânica, para ele ficar atualizando a base de dados de forma recorrente, coisa que não está acontecendo agora. Outro ponto importante, por mais que, né, que os dados estejam filtrados, esses dados que estão indo para a API, né, do Gemini, foi notado que ele ainda produz algum nível de alucinação, é um problema comum, né, nas IAs, então muitas vezes as IAs, ao se fazer uma pergunta, ele gera uma resposta não satisfatória, né, e ainda assim gera com convicção. Apesar de reduzir muito a alucinação, porque basicamente aqui antes de responder, a IA está lendo, né, aqueles documentos vetorizados, então ele tá indo direto numa base confiável para a resposta, mas ainda assim ele alucina. Então é isso, obrigado. Então o acesso a IA, né, tá aqui, você pode fazer direto nesse site, né, ele vai estar aberto para consulta, e para quem quiser conhecer, né, entender mais qual foi a lógica por trás, o código fonte está aqui também, ambos os links públicos. Obrigado.